Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sala de Estar, do Grupo Editora Antena. Jornal Antena, Jornal de Relvado e Jornal de Roca Salles. E os nossos produtos, no caso, os podcasts, vocês encontram no YouTube do Jornal Antena, no Instagram e no Facebook também. Então grave esse nome, Jornal Antena, de Encantado. E antes de começar o nosso bate-papo, um alô aos nossos patrocinadores, que eles proporcionam que a gente sempre convide pessoas interessantes, assuntos legais para vocês. Do Agro, tudo para o seu campo render mais. Centro Óptico, cuidando da saúde dos seus olhos há mais de 30 anos. O Boticário, um lugar super perfumado, onde a beleza encontra a emoção. Puro Pescado, produtos especiais, para almoço, jantar, para ceia, em qualquer momento do seu dia. Madame Chica, a moda que você encontra elegante, casual, atemporal e muito charmosa. E Decor, móveis, decoração e estofados estilosos, tudo num só lugar. Obrigada aos nossos patrocinadores. Olha, hoje o nosso papo vai ser bem interessante, bem diferente. Ele gera um pouco de curiosidade, de dúvidas e alguns mitos também, porque nós vamos falar sobre remédios à base de cannabis. Cannabis é o nome científico e o nome popular é maconha. Só que tem uma diferença: o uso medicinal e o uso recreativo. Não é a mesma coisa o remédio e fumar maconha. Tem uma grande diferença. Mas para explicar bem isso, dentro da lei, dentro da legalidade, nós temos hoje um convidado que é André Fávero. Ele é advogado e ele é especialista em direito canábico. Então, quero dar as boas-vindas ao André. Seja bem-vindo ao Sala de Estar, Angela, do Grupo Editora Antena. Seja bem-vindo. Obrigado, Angela. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar sobre um assunto interessante e polêmico ao mesmo tempo, que é a cannabis, a medicinal. André, para quem não entende nada, nunca ouviu falar sobre remédios à base de cannabis, eu quero que tu me explique como é o uso medicinal e dentro da planta, no caso a maconha, que é o nome popular, ela tem dois princípios ativos. Qual que é usado na medicina e qual que é usado mais na recreação? Certo. Muitos pacientes utilizam a cannabis medicinal para cuidar de doenças ou sintomas ali, sempre com um acompanhamento médico. A cannabis, ela tem mais de 400 substâncias, só que o pessoal foca mais no THC, que é o psicoativo. Porém, ela tem o CBD, que ela é utilizada a fins medicinal, que utilizam pessoas com Alzheimer, tem pessoas que têm epilepsia, entre outras doenças, né, autismo severos. Então, o CBD ela é utilizado para esses fins, para essas doenças, enfim. CBD, para quem não sabe, é o canabidiol. Exatamente, é isso, né? exatamente. E o THC é o tetrahidrocannabidiol. Exatamente. O nome é comprido. É complicado. O nome é complicado. Técnico. Mas, então, CBD é um dos princípios, dentro dos 400, que é manipulado para uso medicinal. Uhum. E agora, André, eu quero saber, tu como advogado, como tu entra nessa história? Certo. Nós, advogados do direito canábico, muitas pessoas têm dúvida, o que um advogado canábico faz? Nós ajudamos os pacientes a conseguir utilizar de maneira legal, né, dentro do Brasil, com autorização da Anvisa. Então, auxiliamos eles a conseguir essa autorização. Também ao HC preventivo, que é uma ferramenta para aquele paciente conseguir plantar a cannabis em casa, né? Então é a planta doméstica,
para aqueles que não têm condições de importar, então tem a possibilidade de fazer esse plantio doméstico. Por exemplo, eu tenho uma doença, ou algum familiar meu tem, por exemplo, mal de Parkinson. Certo. É usado também para este fim, esse remédio, não é? Sim. Então, eu fico pensando, como eu vou utilizar como eu vou conseguir esse remédio? Eu posso ir na farmácia comprar? Na farmácia, tem algumas que conseguem manipular aqui no Brasil, desde que tenha autorização da Anvisa para fazer essa manipulação. E os insumos, eles são todos importados, porque o Brasil ele não tem uma regulamentação ainda, tá? Não pode se plantar cannabis aqui, enfim, para utilizar em insumos de farmácias e tudo mais. Aí tem que importar, a farmácia importa esse insumo e manipula. Só que tem um detalhe, aquelas receitas que o médico prescreve não pode passar de 0,2 de THC. Então, as farmácias do Brasil só podem manipular até 0,02 de THC. Que o THC é o princípio mais forte, no caso, né? É o que gera o psicoativo. O psicoativo que a gente diz é aquele barato. Exatamente. Aquele barato, fica ali, que fica chapado, como dizem. Fica chapado, fica voando. É o THC que gera. Mas assim, de uma maneira prática, então, André. A primeira coisa, eu vou ao médico, ele vai fazer um laudo dizendo a minha doença. Exato. E sugerindo que eu poderia usar esse remédio, ele é um óleo, e daí eu procuro um advogado? Exatamente. Boa pergunta, Angela. Eu quero saber quando que eu vou chegar no teu escritório. Por exemplo, tu tem alguma doença, epilepsia, exemplo, Perfeito. tá? Tu estava utilizando medicamentos convencionais. Isso. Só que nós sabemos que os medicamentos convencionais, muitas vezes, é um porrete. Né, acabam te dando muitos efeitos colaterais. Aí o paciente busca a alternativa de usar a cannabis medicinal para verificar ali se dá uma melhora. Tá? Vai lá no médico, o médico prescreve o óleo da cannabis e tu acaba utilizando. Primeiro tu tem que pegar a autorização da Anvisa. Aí tu procura um advogado ou o próprio médico às vezes consegue fazer essa emissão, né, consegue a autorização para o paciente conseguir importar esse óleo. Sem passar por um advogado? No primeiro momento, não precisa um advogado para conseguir a importação do óleo. Tá? Okay. A autorização da Anvisa pode ser feita pelo advogado, mas também pode ser feito diretamente pelo paciente. Isso que é o bacana, tá? Tu faz pelo Gov mesmo, né? Tu acessa o Gov, coloca ali o atestado que tu precisa utilizar a cannabis medicinal, né? E aí a Anvisa verifica se vai te dar a autorização ou não. Com essa autorização em mãos, aí tu consegue importar pelos sites oficiais, né, que já sai a dosagem, o médico vai te colocar a dosagem, por isso que é muito interessante que o médico já coloca quantos miligramas de CBD, de THC, enfim, né, e aí já lá no site eles já vão te encaminhar o óleo que é necessário. Normalmente é óleo? Na maioria das vezes é óleo. E quando importa, ele vem, qual é a quantidade? Tem potinhos de 30 ml, potinhos de 60 ml. E é utilizado em gotas? Em gotas. Aí o médico que vai designar quantas gotas diariamente, ou à noite, ou ao dia, dia, não sabe como. Exatamente. Dependendo da doença do paciente. Exatamente, é o médico que coloca ali as gotas. E tu te interessaste nesse... Tu tem uma especialização. Sim. E por que tu foi por esse caminho? Olha, eu sempre estudei, sempre gostei dessa parte da cannabis medicinal. Inclusive, eu tenho uma prima que ela tem problemas de autismo severo e tudo mais. E aí eu comecei a estudar, verificar. Um colega aqui da cidade também, de Encantado, me deu um pontapé, me passou um site legal para nós, para fazer uma pós. E aí eu me interessei, porque ali eu vi histórias, tá? Inclusive uma história muito bacana que aconteceu com um colega meu, que o paciente dele tinha Alzheimer e fez todo um acompanhamento desde o início. Ele era agressivo, no banho ele batia, não deixava tomar banho, enfim, não reconhecia mais ninguém, né? E depois que ele começou a utilizar o óleo da cannabis, ele simplesmente mudou, assim,
Claro que não cura a doença, né? Mas tranquiliza. Mas tranquilizou, ele dava beijo, que o filho, inclusive, ficou emocionado que o pai dele conseguiu beijar ele novamente. Então, tem histórias, tu vê que essa medicina, ela é muito interessante e está ajudando muitas pessoas. Por isso que a gente falou no início sobre os mitos, né? As pessoas falam, ah, meu Deus do céu, ele está usando maconha. Não, ele não está usando, não está fumando, ele está usando um medicamento. Assim Exatamente. como milhares de medicamentos são feitos de plantas. Alguns são sintéticos, Sim. mas a grande maioria vem de plantas, não vem? Vem de planta. De ervas. Sim. Então, os índios já usavam quantas ervas? A erva mate nossa, né? Ela é uma planta. E hoje tu faz chá, tudo falando nisso, né? A gente está tomando Sim. aqui, ó, chá do baldo. Chá do baldo, muito bom. Falando muito em bom. chá, muito bom. Esse aqui é de mate e limão. Então a gente vê que tudo vem das plantas. Só que, claro, né? O preconceito também é muito grande. É muito grande. No Brasil, né, existe muito preconceito ainda, porque o pessoal vê aqueles usuários que usam de forma recreativa, né? E que ficam dopados, isso, e que isso. fazem arruaça. Exatamente. Aí são Mas aí, às rotulados vezes, de maconheiros, até né? são drogas muito mais pesadas, talvez, né? Não sei. Eu não diria pesadas, mas daqui a pouco misturadas. Eles não é a florzinha que eles chamam in natura, que é a flor da cannabis, né? Aí, provavelmente aqui eles fumam muito o prensado, que eles dizem. Então, de fato, né, não sabem a quantidade de THC que está consumindo, que o THC, ele em grande quantidades, que dá o barato também. Então, às vezes, você está fumando 2, 3 vezes no dia e está consumindo demais. Então, é um uso ali que sem fins, né? Então, isso que acaba, né, deixando quem utiliza a cannabis medicinal também rotulado de um jeito que não poderia, né? Porque Não. é um paciente, ele é um paciente que está utilizando uma medicina. Exatamente. Porque quantos medicamentos que tu compra regular, né, na farmácia, que são muito mais, eu digo assim, nocivos às vezes, do que talvez um medicamento assim. Exatamente. Que tem justamente sobre os efeitos colaterais, né, de tantos medicamentos que se usa. Então é uma questão assim, a burocracia ainda no Brasil é grande, né, porque aqui não é legalizado. E só voltando um pouquinho no assunto de remédios controlados nas farmácias que são muito piores, eu gostaria de levar um exemplo que é o Rivotril. Tem pessoas ali que tomam Rivotril para dormir, e eu tenho um paciente que ele tem insônias, mas insônias severas. E ele começou a utilizar a cannabis, mas aí no caso dele tem que ser a THC, né? Porque tem alguns casos que é só o THC. A insônia é THC, a falta de apetite é THC, alguns cânceres que é severo, eles utilizam o THC justamente para, né? Para dor. Para dor crônicas. E esse é um caso, tá? Ele estava usando Rivotril e tudo mais, e a memória dele, ele via que estava ficando, né? Mais lenta. Os efeitos colaterais muito fortes. E foi quando ele procurou um médico que prescreve cannabis e começou a utilizar. A vida dele praticamente mudou. Ele toma as gotinhas, né? Consegue dormir de forma natural e segue a vida dele. Por que eu digo isso? Porque a cannabis, ela se comunica com um sistema que todos nós temos, que é o endocannabinoide, o nome do nosso sistema. E essas moléculas ali, que é o THC, enfim, essas substâncias, elas acabam se comunicando com o sistema e regulando ali o sono, regulador. Se a pessoa tem um autismo muito elevado, acaba regularizando esse autismo, né? Enfim, e é ali que ela se comunica. Por isso que a Anvisa, o Brasil está querendo acho que até ano que vem, que eles vão voltar a conversar sobre a regularização da cannabis no Brasil para plantio. Os estudos demonstram que ela é muito eficaz. Mas já tem vários plantios com esse objetivo, né? Que eu estava vendo uma reportagem, eu não lembro qual é o estado, mas é regularizado também pela Anvisa, né? Uhum. Eles estão plantando justamente para essas pesquisas em cima dos medicamentos que podem ser feitos. É interessante esse levantamento que existem associações de cannabis.
O que é uma associação? É uma associação sem fins lucrativos, né, onde eles plantam a cannabis e os seus pacientes, né, que pagam ali uma mensalidade para manter essa associação, podem consumir. Aí não precisa fazer a importação. A associação mesmo faz aqui no Brasil. Em Caxias tem uma. Então aí começa a dar os passos, né? O Brasil começa a dar os passos para conseguir, de fato, ali a regularização, enfim, né, para não precisar importar todos esses óleos e tudo mais. Quando um paciente te procura, no caso, né? Olha, eu quero fazer esse processo, é um processo, né? Exatamente. Então começa lá pelo laudo médico. Quanto tempo demora até vir até o laudo, até vai para a Anvisa, até aceitarem? Quanto Sim. tempo demora? A nossa especialização como direito canábico é mais focado no HC preventivo, que é para aquele paciente que gostaria de cultivar a medicina em casa, que não tem condições mais de importar e a medicina deu resultado para ele. Então, o que é necessário para conseguir que o juiz libere, né, esse salvo-conduto que eles chamam para fazer o plantio? Como não existe nada regularizado, se utiliza o habeas corpus preventivo. O habeas corpus é do direito penal, né? Que é aquele rapaz que está preso que pede para sair da cadeia, vai com habeas corpus. Tá. No direito canábico, tu tem um preventivo. Tu entra, impetra um habeas corpus preventivo justamente para não ser preso. Então, o juiz diz assim, tu pode plantar em casa a tua maconha, né? A cannabis, e não vai ser preso. Só que para isso ele pede uma relação de documentação. Então, não é simplesmente chegar lá, entrar com habeas corpus e já plantar. Sim. Então, tu tem que ter o laudo do médico, primeiro passo. Tem que ter um lado evolutivo, então tu tem que ficar ali pelo menos 1 ano se tratando com o médico de forma recorrente. Né? Então, ele vai ter que fazer uma evolução, um laudo evolutivo, demonstrando que essa medicina deu certo para a pessoa, para o paciente. Depois que tem um laudo evolutivo, vai ser necessário um curso de extração do óleo, porque precisa saber fazer a extração do óleo e do cultivo da cannabis. O laudo do agrônomo, que é o agrônomo te liberando quantos pés tu pode plantar na sua residência. E demonstrar a tua hipossuficiência, que tu não tem E quem custeio. controla isso? O Pedro da Silva plantou, tem autorização. Quem vai controlar a quantidade? Se ele vai plantar X quantidade ou se ele resolve plantar um quarteirão? Quando se impetra um habeas corpus, você coloca o Ministério Público Federal, voltando um pouquinho, é Justiça Federal que pede esse HC, tá? Aí tu coloca o Ministério Público Federal e todas as polícias, né? Polícia Federal, tem o Comando da Brigada Militar, Polícia Civil, tá? E a Anvisa também fica sabendo da tua plantação. Então, qualquer um desses órgãos pode ir lá fiscalizar, tá? Certo. Porém, o órgão que mais faz a fiscalização é a Anvisa, justamente a Anvisa. Tá? Se ultrapassar do limite de pés, aí tu está cometendo um delito, um né? delito e vai acabar sendo preso e enquadrado como tráfico, né? Exatamente. Então tem toda essa fiscalização em cima de quem faz o plantio doméstico. A tua parte como advogado vai até ali, até a autorização. Depois tu não te envolve mais. Eu defendo os pacientes também, se caso acontecer alguma irregularidade e ele acabar sendo preso. Interessante, não foi um paciente meu, mas foi um paciente de um colega meu, que aconteceu justamente algo parecido, tá? O que ocorreu? Ele tinha o salvo-conduto, tá? Ele já tinha o HC para plantar a cannabis, só que ele tinha no apartamento. E aí o cheiro da cannabis, ela é forte, né? Ela é bem forte. Não digo fumar ela, mas a planta em si, ela é bem... Ela não é um cheiro ruim, mas é um cheiro bem forte. E eu acredito que os vizinhos denunciaram, enfim. E aí a brigada foi lá e bateu na porta. Quando olharam para dentro, tava lá, ele tinha... Era interno, né? Então tinha lá todos os equipamentos e tudo mais. E falaram, mas o que é isso que estão plantando, né? Aí ele tentou mostrar o HC dele, né, o salvo-conduto, só que nisso a polícia não acreditou.
Ah, sim. Então levou ele preso. Tá. Levou ele preso, destruiu as plantas, a medicina dele e tudo mais. Aí na delegacia, o delegado verifica que é verdade. Não, ele tem mesmo Ele salvo-conduto. tem o direito Ele de tem o direito plantar, de plantar. porque ele tem determinada doença. Exatamente. Então ele tinha o salvo-conduto, que é o HC preventivo, e o delegado, ele tem, então libera ele, desculpa, dá um tapinha nas costas, desculpa, tá liberado. Só que nisso ele foi constrangido, na frente de todos os vizinhos, Sim. foi algemado, teve os seus pés, que é a medicina dele, destruída, né? Então ainda existe essa insegurança, sabe? Porque o pessoal ainda é novo, então tem essa insegurança. Por isso que o ideal, e eu gostaria muito que fosse regularizado o plantio no Brasil. E na tua opinião, tu acha que será? Sim, com certeza, porque já tem, como o STJ já aceitou, já está dando esses salvos-conduto para pacientes, né? Eu repito, eu Sim, sou a não favor... é para qualquer um. Eu sou contra o uso recreativo, inclusive. Sim. Sou a favor para pacientes. Como o STJ já determinou que os pacientes têm direito ao plantio, só que mediante essa gambiarra jurídica, eu chamo, que é um HC preventivo, que seria lá do direito penal, eu acredito que quando for regularizado vai ser mais fácil e menos burocrático. Mas esse habeas corpus preventivo, para que a pessoa possa cultivar e extrair o óleo, que ela vai fazer um curso, vai aprender e tal. Exatamente. Isso é mais barato fazer isso do que importar o óleo? Por que a pessoa não importa? É pelo preço? É pelo preço, não tenha dúvidas, Ângela. Pensa comigo. A senhora vai no mercado, compra uma alface, vai pagar um valor. E plantando a alface em casa, tu vai ter o custo só de cuidar dela, né? Exato. Então, a cannabis é a mesma coisa, é uma planta. Comprou a semente, tu vai ter o direito, né, de importar as sementes, plantou as sementes ali, vai cuidar da tua planta, que é a tua medicina, e depois tu vai só colher os frutos dela, que é fazer o óleo, enfim, né? Então se torna muito mais barato. Para fazer esse óleo, existe alguma máquina especial? Não. E faz da folha, faz da flor, faz do quê? Do caule, como é que é? Exatamente. Faz da folha. É que depende muito da receita que o médico vai te fornecer. Por isso que tem um curso ali que tu aprende a fazer a extração, tá? Mas da flor não é porque tem o THC, mas é do caule, enfim, é das folhas. Aí eles ensinam como é que é. Sim. Foge um pouquinho, porque eu nunca fiz o curso. Tu não faz isso, né? Claro. Foge um pouco do meu ramo. É só curiosidade. Exatamente. Mas aí eles ensinam como é que fazem a extração, tá? Não é difícil, porque é todos os produtos ali naturais, e acaba fazendo a extração do óleo e consumindo. O interessante também, que isso é relato de pacientes, né, que fazem o plantio, eles acabam muitas vezes vaporizando, daí não precisa fazer essa extração do óleo, simplesmente pegam a folha, né, e vaporizam, compram um vaporizador e acabam vaporizando ela, que é mais fácil, mais simples. Só que hoje a importação é sempre do óleo, então quem importa só vai consumir o óleo. A gente falou aqui em valores, né? Sim. E tem algum caso que o SUS oferece? Tu já fez algum processo nessa questão? Interessante, Angela, esse assunto, porque Porto Alegre tem uma lei municipal que garante o uso da cannabis de forma gratuita pelo SUS. Então, se você é morador de Porto Alegre e precisa utilizar a cannabis, o SUS vai te pagar de forma gratuita. Existem alguns outros casos em outros municípios, mas a maioria dos casos aí precisa entrar via judicial, forçando o SUS a efetuar a importação, né, enfim, ou custear os valores desse tratamento, né? Como em muitos outros casos que também o SUS deveria ajudar em algumas outras doenças e às vezes, muitas vezes, tem que ingressar com ações judiciais forçando o Estado, o município a fazer o custeio. Então ainda é complicado, tá? O SUS tem que fazer, mas é complicado. Tá complicado. Tu tem essa especialização há quanto tempo já? Eu tenho essa especialização há 1 ano e meio, mais ou menos. Tá. E tu já tens processos? Tem. As pessoas ficam sabendo, bastante do boca a boca, né? Eu tenho parceria com alguns médicos que prescrevem. Ok.
Então, esses médicos que acabam me indicando como um advogado canábico, porque ele é um ramo muito novo ainda na sociedade Sim. e meio polêmico também, né? É. E aí o pessoal não acaba procurando. Tem medo. Então tem que ser... Tem medo, às vezes, até assim, ó, eu digo, de ser rotulado pelo Isso. vizinho, Exatamente. pelo amigo, Exatamente. como uma coisa, o fulano lá tá se drogando, né? Tá... Infelizmente. E É não uma sabe o pena. benefício que traz. A qualidade de vida de quem precisa e utiliza, eu acompanho de forma diária, eu vejo a evolução Porque a fora do comum. planta da maconha ela é utilizada, inclusive, para roupa. Sim, fibra, né? sim. Utilizam. Se tu puxar... Ela tem muita utilidade, fazem roupa, camiseta, até calça, casaco, enfim. Até em produtos de avião, parece que eles utilizam, aí foge um pouco do meu ramo, Sim, tá? sim, mas eu Mas digo, eles ó, utilizam... ela é uma planta que cada dia mais Estão a utilizando. pesquisa mostra, né, que pode ser cremes que usado, utilizam para creme. beleza, né? Olha aqui, ó. Agora eu vou mostrar uma coisa. O André trouxe, o André vai explicar. Isso aqui, gente, é uma cerveja, tá? Não é, André? É uma O cerveja André trouxe aqui para canábica. fazer uma demonstração, vai explicar o que é, André. Essa aqui é uma cerveja canábica, mas que não contém THC, ela não é psicoativa, né? Sim. É para fins... É uma brincadeira. Exatamente, é uma ilustração, né? Demonstrando que o mercado da cannabis está cada vez maior, está em expansão, né? Então, eles agora estão utilizando em cerveja, utilizam em outras bebidas, né? Mas só a imagem, porque não pode ter THC ou psicoativos aqui Ninguém dentro. vai tomar essa cerveja e vai... E ficar chapado. Vai ficar chapado e vai para outro planeta. Não vai. Exatamente. Só vai brincar um pouquinho, né? Exatamente. O Brasil, em comparação a outros países, por exemplo, tem Israel, tem o Canadá, né? Tem outro país que é o Uruguai. Eles se posicionam diferente já no uso medicinal. A gente está bem frisando que é uso medicinal. Sim. O Brasil, em relação a esses países, está um pouquinho para trás. Sim. Inclusive, ali, se pega Israel, que foi um dos pioneiros, eles usam a cannabis medicinal desde a década de 90, Angela. E Estados Unidos, enfim, agora eles legalizaram, então eles estão utilizando de forma recreativa, Uruguai também, né? Então o Brasil está começando, bom que ele está começando. Passos pequenos, né? É muito novo, mas eles estão indo para o caminho certo. Inclusive, as autorizações da Anvisa estão sendo liberadas de fácil, assim, não estão trancando muito. Então, isso demonstra que o Brasil tem interesse e está gostando de ver como os outros países estão se portando referente a isso. É usado, será, em hospitais? Eles usam para os seus pacientes em hospitais? Tu não sabe? Depende do médico. Se o médico prescrever, vai ser utilizado no hospital. Porque às vezes, né, pacientes que têm muita dor, talvez ajuda bastante, né? Sim, tem casos Depois a gente toma Dolantina, toma na veia quando está hospitalizado com dores intensas, né? Exatamente. Porque tem doenças que as dores são muito agudas. Sim. Ali que entra o THC. O THC é utilizado muito para quem tem dor crônica, quem tem dores insuportáveis, em alguns casos de... E até pacientes terminais, assim, que têm dores muito intensas. Isso é muito triste, né? Precisa ter realmente algum medicamento que dê uma calma, né? Porque a pessoa já está ali numa situação muito complicada, né, André? E o interessante é que para bruxismo é utilizado. É mesmo? Para bruxismo é utilizado. Então, os dentistas também podem prescrever. Já peguei situações onde mas aí bruxismos bem severos, né? Que o paciente começou a utilizar, em pouco tempo começou a baixar. Porque às vezes até a placa não é o suficiente, né? A placa dentária. Tem aquela placa, mas tem alguns pacientes que não se adaptam à placa. Exato. Aí eles não querem utilizar a placa e aí acabam rangendo os dentes, se desgastando. Isso. Aqui daí danifica. Machucando muda toda a articulação. Por isso que a Anvisa autorizou dentistas a prescrever e conseguir importar para esse tipo de paciente. Eu vou fazer uma pergunta para o André agora, que é sobre, eu acho que o pessoal vai gostar, sobre crianças
e adultos. Quando alguém te procura, que tem um familiar doente, é mais para adultos ou alguém te procura mais para crianças? Por que eu faço essa pergunta, André? Porque a gente sabe que quando tu tem um filho que tem determinada doença, tu quer fazer de tudo. Tu enfrenta o mundo, tu sobe montanha, desce e tu quer ajudar. Quem mais te procura? Muito importante essa pergunta, Angela. A maioria dos pacientes são crianças. E aqui eu gosto de esclarecer que as crianças que utilizam a cannabis medicinal não utilizam o THC, ou se utilizam em pequenas doses, sempre acompanhado do médico. Então eles não vão ter efeito psicoativo, ficar chapados, como muitos falam, tá? Simplesmente fins medicinal. E muitas crianças aí não tinham nem vida, que tinham epilepsia, né? Então não conseguiam nem ir para a escola, ou ir no parquinho, utilizavam medicamentos convencionais, e é um porrete, né? E aí começaram a utilizar a cannabis e começaram a ter qualidade de vida. Então, crianças com autismo severo, já vi situações de autistas que se batiam a cabeça, né? Então eram bem agressivas, começaram a utilizar, se acalmaram. Enfim, tem diversos depoimentos aqui de crianças, tá? E a maioria hoje é criança que utiliza. Justamente como você falou, Angela. Os pais, né, querem proteger e dar a melhor qualidade de vida para os seus filhos. Exatamente. E eles aí falam em cannabis, o adulto que vai ter preconceito, o pai vai testar. Não, eu quero testar, quero ver se o meu filho vai ajudar. Exatamente. E ali eles verificam que dá certo. Nessas alturas, o pai não tem, a mãe não tem preconceito. Não tem preconceito. Ela quer achar algo que suavize a doença, né? Que deixe a criança mais calma, mais tranquila. Exatamente. Então, a maioria hoje aqui que tu está trabalhando é com crianças. Crianças. Boa parte é crianças com autismo, com, enfim, diversas vários doenças. tipos de doença. Olha, André, foi muito esclarecedora a nossa conversa e eu acho que para vocês que estão nos ouvindo também é muito bom. A gente não está aqui fazendo apologia nenhuma a nenhuma droga. A gente está falando sobre medicina, sobre tratamento, sobre medicamentos e eu acho que essa conversa é bem interessante. Se alguém tiver dúvidas, pode procurar o Dr. André Favero, que é advogado especialista nisso. E eu acho assim, ao meu ver, toda essa nossa conversa, eu acredito que surgiu para alguma coisa, principalmente de quem está nos ouvindo, alguma coisa vai ficar ecoando no cérebro para deixar de lado alguns preconceitos e buscar uma qualidade de vida para quem tem uma doença mais severa. Exatamente. Então, a gente agradece o Grupo Editora Antena, o Sala de Estar agradece a tua presença, foi muito esclarecedora. E a gente conta contigo sempre que precisar, com certeza a gente vai te chamar, não adianta dizer não. Angela, obrigado pelo convite, foi um prazer aqui conversar, trazer esse assunto que é tão importante, que está trazendo qualidade de vida para muitas pessoas e é algo natural, então é algo que não tem o efeito colateral do que muitos remédios convencionais. Exatamente, a cannabis medicinal que a gente fala aqui não é moda, é ciência, é pesquisa e é saúde. E é saúde. Exatamente. Então, muito obrigado e muito obrigada a vocês e espero que gostem e até o nosso próximo episódio.